Amém. Quantos são felizes com Jesus? Amém. Consegue dar um sorriso para alguém que está do lado aí? Fala assim: eu estou feliz hoje, porque o Senhor é a minha alegria. Amém. Se não tiver alguém bonito aí, pode olhar para mim aqui. Tem que ter amor, né, Frank? Próprio, né? Deus é bom. Mas tem gente mais bonita do que eu aí, né? Deus seja louvado. Abra sua Bíblia em Neemias. A Deus seja a glória. Neemias, capítulo 2, versículo 12. Eu quero seguir a sequência das ministrações que nós iniciamos sobre autoridade. Eu acredito que mais uns 2 domingos a gente já finaliza esse tema. Domingo passado nós não pudemos estar aqui, estivemos atendendo o nosso amigo pastor, mas foi uma bênção, assistir o culto, a ministração. Deus seja louvado pelos irmãos, presbítero Frank, pela palavra, foi uma bênção. Palavra que falou aos nossos corações, né? Naamã, o assírio, reconhecido fora, mas leproso por dentro, né? Por vezes nós nos encontramos assim. Mas Deus seja louvado que o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Neemias, capítulo 2, versículo 12. Está escrito: e eu me levantarei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, senão aquele em quem eu montava. Diga após mim assim: eu não havia dito a ninguém o que o Senhor pôs em meu coração. Pode ser mais uma vez? Não diz a ninguém o que o Senhor pôs em meu coração. Amém. Podeis assentar. Obrigado pela atenção. Neemias é um dos homens levantado por Deus para a reconstrução de Jerusalém quando ela foi destruída. A cidade foi queimada pelo fogo, os homens foram levados cativos, o templo foi destruído, e Deus assentou no coração de Neemias para reconstruir a cidade. Na reunião que nós tivemos, eu falei um pouco sobre a vida de Neemias e aquilo que ele havia enfrentado, e deixei um detalhe no final que me chamou bastante atenção. Neemias, quando ouviu uma notícia de seu irmão que veio até onde ele estava, o texto diz que ao ouvir a notícia ele pergunta: como está Jerusalém? Então o seu irmão diz: está totalmente destruída, queimado pelo fogo. Neemias começa a chorar, se põe em jejum e oração, clamando a Deus, dizendo: Senhor, o que é feito da sua palavra, dizendo que se nós estivéssemos dispersos pelos 4 cantos da terra, o Senhor nos ajuntaria no lugar onde o Senhor escolheu para habitação. Eu estou aqui orando e clamando porque essa palavra se cumpra sobre nós, uma palavra de restauração. E o texto diz que ele se levanta, vai até o rei, e no final, o que me chamou a atenção, que eu disse a vocês aqui, que eu quero dar um detalhe aqui para vocês entenderem, ele recebe favor diante do homem a quem ele servia, um rei. Recebe uma carta que nós falaremos agora há pouco, daqui a pouquinho, e ele vai até a cidade de Jerusalém. Em 52 dias ele reedifica Jerusalém, levanta os muros, restabelece as 12 portas junto com outros homens, e houve uma restauração no meio do povo. Mas o que me chamou a atenção, que depois que ele relata nesse livro, que ele sentiu aquele amor, aquela compaixão, a misericórdia pelos seus irmãos, pela cidade dos pais dele, derramada pelo fogo, pela destruição. Ele também era algum daquela terra, estava ali vivendo, possivelmente não havia ainda ido na cidade de Jerusalém, em Judá, mas ainda assim, quando ele recebe aquela informação, ele se compadece, ora, jejua e vai até a cidade para que a cidade fosse reconstruída. E no final ele disse assim: e era eu copeiro do rei. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque ele não disse assim: eu ouvi a voz de Deus, eu jejuei, eu orei, eu me impus, fui até o rei, peguei carta, trabalhei na reconstrução do muro,
e era eu o pastor de uma igreja. Ele não fala isso. Ele não diz eu era um sacerdote no Antigo Testamento. Ele não diz eu era um obreiro, eu era alguém, um serviçal, um levita. Não, eu não era escriba. Ele diz eu era um copeiro do rei. Percebe que para ser usado por Deus, para sentir amor no coração, para orar, jejuar, se empenhar a favor de destruições para ver a construção acontecer novamente, não precisa ter títulos, mas precisa ser alguém que ouve a voz. E era eu, copeiro do rei. O que o copeiro fazia? Provava a bebida antes que o rei bebesse. Se tivesse algum mal na bebida, quem morreria era o copeiro, mas não o rei. Neemias era esse cara, sem nenhuma influência. Alguém possivelmente esquecido no meio de uma cidade pagã, servindo a um deus pagão. Mas apesar dele estar escravo naquele lugar, servir a um deus pagão, o coração dele estava voltado para Deus. O ambiente não mudou Neemias, a situação não mudou Neemias, a circunstância não mudou Neemias. Pelo contrário, quanto mais distante da referência daquele tempo de Jerusalém, mais próximos ele estava de Deus. Porque ninguém pode nos afastar, sendo que esse Deus soberano, ora dito aqui pela serva de Deus, habita no nosso coração, uma vez que nós confessamos a Cristo como Senhor. Então esse é Neemias, alguém empenhado nessa obra para reconstruir a cidade que foi destruída. A cidade de Jerusalém era o lugar onde Deus escolheu para a habitação, onde existia um povo de referência, onde a fé era a base, onde o templo existia e só lá existia adoração. Diferente do nosso tempo hoje, que em cada cidade nós temos um povo escolhido, pode ser uma denominação diferente, mas existe a liberdade para adorar, porque o Espírito agora não habita mais no templo feito por mãos humanas, mas em nosso coração. Mas naquele tempo era assim. E nós lemos um texto, eu fiz questão de ler esse tempo, e não esqueça que nós estamos falando sobre a autoridade. Neemias revela dizendo: eu ainda não havia contado a ninguém o que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Então Neemias primeiro ouve a notícia de Jerusalém, que estava destruída, Judá. Ele se põe em jejum e oração, e esse processo de entrega em oração faz com que Deus fale ao coração de Neemias e o levanta, presbítero, com autoridade e fé e coragem para que ele reedifique os muros de Jerusalém. Quem assentou no coração de Neemias foi o próprio Deus. Eu te levanto, vai até lá, eu serei com você. Não está escrito no texto, mas ele deixou declarado que o motivo dele estar indo a Jerusalém foi o que Deus colocou no coração dele para fazer. Ele se compadece, se posiciona em oração, mas quem traz a estratégia é o Senhor. E se você puder receber essa palavra pela fé, talvez você não saiba o que faz em alguma circunstância ou área da sua vida, mas se você se posicionar diante de Deus, isso basta, e Deus vai dar estratégia para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e a reconstrução virá, a transformação virá, porque você lamenta e clama, quem dá a resposta é o nosso Deus, aquele que pode, aquele que faz. Essa é a nossa metade, fazer a nossa parte. A metade de Deus é a dele, e quando a vontade de Deus se une com a nossa, acontece aquilo que de melhor pode acontecer. E assim fez Neemias. Ele não contou a ninguém. Porém, se nós lermos o texto seguinte, versículo 5, voltar um texto, versículo 5, e disse ao rei, Neemias quem está dizendo, depois de ter orado e recebido o que Deus assentou no coração. Eu li o 12 para você entender que Neemias afirmou que Deus assentou no coração dele, para nós tratar um assunto sobre um princípio de submissão e autoridade. Versículo 5: e disse ao rei, Neemias dizendo ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Quanta palavra de autoridade e submissão existe nesse versículo. Capítulo 1, ele se posiciona em oração e Deus revela o que é para ele fazer. Vai lá com coragem, com fé, eu utilizarei você para reedificar a cidade. Só que aqui nesse texto, ele continua sendo Neemias depois que ouviu a voz de Deus. Ele continua sendo copeiro do rei depois que ouviu a voz de Deus. Ele ainda continua uma cidade assíria depois de ouvir a voz de Deus. E o que Neemias faz? Ô rei, estou saindo fora, existe um Deus superior que me deu uma palavra, eu não tenho mais compromisso com você, estou indo. Foi assim? Negativo. Ele ouve a palavra, e o Deus que revela como faz, também direciona como fazer. Então Neemias vai até o rei dele e diz, se é do teu agrado, eu sei que Deus já me disse o que fazer, mas eu preciso
olhar para a minha liderança e dizer: se é do teu agrado, me permita ir até onde a cidade dos meus pais foi destruída e reedificar a cidade. Ele não disse: Deus me mandou ir. Não, ele chegou e disse: se é do teu agrado que eu vá, permita que eu faça a reconstrução. Aqui ele está dizendo que a vontade de Deus inflamou o coração dele. Agora não é mais a vontade de Deus em reedificar Jerusalém, agora é minha responsabilidade. Eu que vou reedificar a cidade. Nós não podemos ouvir a voz de Deus e terceirizar a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, presbítero, e nos envolver com aquilo que Deus está fazendo. É o que foi dito aqui na leitura devocional com o profeta. O profeta diz: ei, poderão reviver esses ossos? Ele devolve a informação, presbítero, a Deus, dizendo: o Senhor quem sabe. Aí Deus diz: não, negativo, eu sei que eu posso, mas eu quero que você profetize. O poder está comigo, mas a voz eu quero usar a sua. A impossibilidade eu faço, mas quem vai colocar a mão na massa é você. Profetiza você nesse vale de ossos secos para que eles vivam. Uma vez que eu aceitei a Cristo, agora eu tenho a autoridade de Cristo em mim para cumprir a vontade de Deus. Então Neemias chama a responsabilidade para si, porque ele já entendeu que foi capacitado e responsabilizado por Deus para reedificar a cidade. Agora fica com nós aqui. Jesus, quando subiu ao céu, em Mateus 20, ele disse: façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Façam discípulos. E o que às vezes acontece com a gente? Deus mandou, mas será que é para mim? Deixa para o pastor pregar e fazer discípulo, deixa para o presbítero fazer. Negativo. Neemias, quando ouviu o mandamento de Deus, ele encarnou a palavra nele. Me permita dizer assim, ele encarnou a palavra dele e diz assim: agora não é mais responsabilidade de Deus, Deus me escolheu para executar essa obra, e eu em quem vou reedificar a cidade que foi destruída pelo fogo. Nós precisamos olhar para a cidade. Essa semana eu disse para a Cláudia, conversando aqui com alguns adolescentes, e nós percebemos um problema na escola, em uma dessas escolas da cidade, dando muito problema, muita discussão, crianças e jovens sofrendo pela criminalidade, pelo perigo, pela violência na escola. Eu olhei para a Cláudia e disse: Cláudia, o problema é que nós não estamos achando que o problema é nosso. O problema dessa escola agora é nossa. E sexta-feira nós estávamos aqui orando: Senhor, entra com providência nessa escola, porque o Senhor levantou a gente para manifestar o teu reino, o teu favor. E essa escola não será pior, mas será melhor de Andrada. Você crê assim? Eu não estou jogando palavras ao vento. Vem comigo acreditando que aonde chega a luz, a treva precisa dissipar. Nós não podemos olhar e nos sentir ameaçados no ambiente onde o Senhor nos colocou para ser luz. Mateus 5,17: que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas o que acontece? A gente chega no meio das trevas e fala: rapaz, está meio perigoso aqui, eu acho que eu vou por outro caminho. Esse serviço aqui está meio perigoso, estou achando que eu vou me corromper, eu vou para outro caminho. Aí Deus lá do céu está dizendo: rapaz, que luz é você? Se a luz não brilha, ela não tem serventia para nada. Mas se você sabe quem você é, seja o lugar que você estiver, você manifesta o reino, porque é maior o que está com você. Então Neemias aceita essa mensagem de Deus. Ele chama a responsabilidade para ele e diz: se é do agrado do rei, o teu servo, porque eu sou servo de Deus e já sei o que ele me mandou fazer e eu vou obedecer, mas eu ainda continuo sendo seu servo aqui. Parece que o negócio fica em chumbo cruzado. Como obedecer a voz de Deus se eu tenho também e devo submissão às minhas autoridades terrenas? Fica tranquilo, se você é submisso a Deus e submisso aos homens, o favor que você encontrou diante de Deus será o mesmo favor que você vai encontrar diante dos homens. Neemias não comunicou a saída, como nós estamos acostumados a fazer ou a ver. Pastor, eu vim receber a bênção porque Deus me mandou ir. Tchau. Quero nem saber o que você tem para falar. Isso é submissão? Isso é loucura. Mas Neemias é alguém que tem princípio. Neemias é alguém que caminha por princípios. Ele ouviu o que Deus queria
Ele sabia onde ele iria. Porque o que nós estamos acostumados a ouvir: ô irmão, mas você vai para onde? Não sei, Deus tem alguma coisa para mim. O Deus que fala no teu coração te dá um destino, mas também te dá um caráter. Ô Neemias, o que você quer? Se for do teu agrado, porque o que Deus falou comigo, Ele também falará no seu coração. Não existe Deus falando no meu coração, presbítero, não falando no seu. Deus é Deus de ordem, e Ele estabeleceu o princípio de submissão. Vocês lembram a ministração de Romanos 13? Sejam submissos aos vossos senhores na terra, porque não existe autoridade que não foi constituída por Deus. E aquele que se opõe à autoridade que Deus estabeleceu, também está se opondo a Deus. E eu sei que essa mensagem é difícil pregar nesses dias, mas se Deus me escolheu para falar, eu vou falar, independente daquilo que nós vamos receber. Porque se queremos viver um avivamento, nós precisamos primeiro nos humilhar perante os homens que Deus levantou. Então a humilhação diante de Deus será recebida. Foi Jesus quem estabeleceu isso. Quem rejeitar você, está rejeitando a mim, porque foi eu que levantei você para dizer. Neemias sabe que a mesma submissão que ele deve a Deus, ele também deve aos homens que Deus levantou. O problema da minha geração é a falta da submissão. O problema do meu povo é a falta da submissão. Nós queremos cumprir a vontade de Deus em detrimento da destruição da autoridade que Deus estabeleceu. Deus não fere princípio de autoridade que Ele estabeleceu. Fala comigo aqui, deixa o fulano. Eu sou o maioral aqui. Com Deus nessa. Se Deus te levantou como autoridade, Ele respeita a sua autoridade. É a mesma coisa se você chegar cedo no trabalho e falar assim: eu quero falar, quem que é o dono da casa? Fala o nome de uma aí. A Kátia. Senhor, alcança a Kátia agora em nome de Jesus. Chega lá amanhã cedo, pica o cartão, cadê a Kátia? Eu quero conversar com ela. Consegue? Essa semana eu fui na prefeitura para levar um projeto social nosso para a prefeita, um serviço voluntário nosso, como a gente havia conversado aqui na reunião. Eu cheguei lá e não consegui falar com ela direto. Eu tive que passar lá embaixo. Como é que eu faço para falar com a dona Margot? Deus abençoe a dona Margot. Ela falou assim: vai até em cima e tem uma mesinha, lá tem a secretária dela, você tem que falar com ela. Aí eu fui até ela. Tem alguém que cuida da agenda dela, peraí que eu vou chamar. E eu tive que ir lá em quem cuida da agenda dela para ouvir se teria oportunidade para me estar. Então ela disse: eu vou falar com ela, vou arrumar um dia e você vem aqui. Porque nós precisamos respeitar as autoridades que Deus levanta, sejam elas quais forem. Se for pequeno ou grande, velho ou magro, independente quem seja, a autoridade que nós carregamos não está na carne que nós carregamos, mas na unção que Deus nos ungiu para levar a palavra. Então Neemias sabe que a mesma submissão que ele deve a Deus é a mesma que ele deve ao rei. Então ele diz: se for do teu agrado, porque se não for eu fico. Ô pastor, e se o rei falasse: Neemias não vai, ele entenderia que não era a hora de Deus. Porque muitos de nós às vezes até temos um projeto, mas não chegou a hora. Uma coisa é a vontade de Deus, outra hora é a hora exata de Deus. Eu lhe faço uma pergunta. Está aqui meus dois filhos, o Theo e o Miguel. É da vontade de Deus que eles se casem com uma menina bonita e bela e jovem? Sim ou não? É a hora para isso? Aí. Não, pastor, Deus me levantou, Ele falou para mim que você é um pastor. Mas não submete à autoridade. Já vai abrindo uma igreja, já começa devendo, sem membros nenhum, sem ter passado por uma unção, sem ter sentado para aprender, sem contar quem é a minha autoridade, a quem eu devo respeito. Até é da vontade de Deus que Ele pastoreie, mas Ele antecipa o tempo. A hora de Deus, as coisas contribuem. Paulo diz que até o mal contribui com o bem, quando Deus quer realizar aquilo que Ele prometeu. Por vezes o mal que te fizeram é o bem que te trouxeram. José ia falar isso. Se os irmãos não tivessem vendido José, ele não ia estar no lugar exato que Deus queria levantar como governador no Egito. Então libera esse coração para as pessoas que têm feito alguma coisa com você, como fizeram com José.
Repete após mim com autoridade para que você seja curado. Diga: o mal que me fizeram foi o bem que me trouxeram. Embora você não enxergue o mal que te causaram, o propósito deles, saiba que esse foi o motivo para você perceber que o teu coração precisa ser tratado. Pelo menos isso é. Neemias chega até o rei e diz: se é do teu agrado, me permita ir. Eu sei que Deus já me mandou ir. O que eu farei? Já estou com a graça de Deus para a execução do trabalho, mas eu preciso da tua bênção também. Eu preciso da tua liberação também, porque só com oração eu não reconstruo a cidade. Eu preciso ter alianças. Só com revelação, Cláudio, não dá para construir a cidade. Eu preciso colocar a mão no tijolo. Só com a unção que eu recebi de Deus não dá para ganhar almas. Eu preciso pisar no barro e entrar no meio das favelas. Só com uma palavra de profecia que estamos recebendo na sexta-feira, presbítero, não dá para ganhar cidade. É preciso se colocar disponível a pregar o evangelho e ir aos lugares e levar a Cristo. Não, pastor, eu sei que vai fazer, sim, Deus vai fazer, mas se você não colocar a sua mão, não há execução aqui na terra. Neemias sabe que ele enfrentaria um grande obstáculo. E para quem conhece a história, os muros que cercavam a cidade passavam um carro de 4 rodas em cima, e era formado de pedra. A prostituta Raabe, nos tempos de Moisés, que morava nessa cidade, ela morava em cima do muro. Neemias olha para aquilo e ele está sozinho. Ele não sabe quem vai ajudá-lo, ele não sabe como fará, mas ele tem uma palavra. Ô pastor, como eu resolver esse problema no meu relacionamento? Você só precisa de uma palavra. Ô pastor, como é que nós vamos resolver o problema de Andradas? Nós já estamos debaixo de uma palavra. E como é que faz com o Brasil? Essa criminalidade que está, nós já recebemos uma palavra. Agora precisamos pegar os tijolos e começar a reconstruir sobre a palavra que Deus já estabeleceu. Imagina, não sei se tem algum pedreiro aqui, mas você chega lá no mestre de obra e fala: rapaz, contrato você, pago 8 mil para você por mês, constrói aquela casa para mim lá no Jardim Rio Branco. Opa, e os materiais? Já estão lá. Aí você chega lá, só está a obra, cheio de mato, sem alicerce, a pilha de tijolo, cimento, está lá, ferramenta e tudo. Aí você chega de frente ao terreno, dobra o joelho e fala: Senhor, eu já recebi uma palavra, que apareça essa casa. O que vai acontecer? Nada. E se você fizer 7 dias de oração em frente ao terreno, o tijolo vai caminhar sozinho? Não vai. Porque a palavra que você recebe não substitui a tua ação. A tua ação com uma palavra é como uma combustão, como um carro turbinado que faz as coisas acontecer da maneira correta. Se você tem uma palavra, permaneça sobre ela, mas também faça alguma coisa para que ela aconteça. Versículo 5, olha o que ele diz: e disse ao rei: se é do teu agrado, envia o teu servo, porque eu sou submisso a Deus, mas continuo submisso à minha autoridade terrena. Neemias esperou o favor de Deus se manifestar através da autoridade que Deus levantou. Ele não antecipou o seu passo, ele não feriu um princípio de submissão, mas ele aguardou o momento para que ele fizesse aquilo que Deus havia o mandado fazer. O Senhor colocou no coração de Neemias, mas o que Deus colocou no coração de Neemias não pode ferir as pessoas que Deus levantou para cuidar dele. Quantos de nós estamos utilizando aquilo que nós recebemos de Deus, não para reedificar, mas para destruir? Não, pastor, porque lá em casa quem é autoridade sou eu. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Recebeu uma autoridade, uma posição, e ao invés de reedificar, está destruindo. Quem põe comida nessa mesa aqui é eu. Aproveita aí, vai dando uma.
Fala, Deus. Quem manda sou eu. Quem que manda na realidade? Quem pode acrescentar um covo da sua altura? Quem pode afirmar que amanhã levantará cedo? Se a nossa glória é baseada no nosso poder, nós não temos glória nenhuma. Mas se nós olharmos para Deus e falar: Senhor, obrigado pela posição que Tu me colocaste, eu devo submissão a Ti, mas vou utilizar dessa autoridade para reedificar a minha casa, não para destruí-la. Versículo 7, olha o que ele diz: disse mais ao rei, porque servo sempre tem algo mais para se submeter. Não é só dizer que é servo, não é só dizer se for do teu agrado. Servo sempre tem mais submissão para oferecer. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque é assim que funciona. Eu até abro a igreja, eu até ponho água no púlpito, mas caminhar na cidade para falar de Deus, isso não, já estou fazendo a minha parte. Eu até trabalho das 8 às 6, ponho comida de casa, mas lavar uma louça, ela que se vira. Eita Deus. Eu até passo a roupa dele e lavo, porque agora eu vou para o outro lado. Mas pôr comida no prato, eu não sou empregada. Aproveita. Servo sempre tem alguma coisa a mais para fazer. Se você olhar para a tua casa, o lugar onde você está inserido, e perceber que Deus te colocou para servir, o que te impedirá de fazer o que precisa? Se Jesus, que foi Jesus, Filho de Deus, eterno, Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e ele vai explicar que sentimento é esse: que sendo Deus, glorioso, autossuficiente, onipotente, onipresente, onisciente, não teve por usurpação permanecer sendo igual a Deus, mas antes ele fez o quê? Aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilar no grego é esvaziar-se, tornar-se vão. Pisou a terra que ele mesmo criou, recebeu um corpo que ele mesmo fez. Façamos o homem à nossa imagem. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se submeteu até a morte. Põe a mão no coração, como alguém que honra pela pátria. Fala assim: eu preciso me submeter até a morte. Isso é coração de servo. Se a irmã está de cama, lava, passa e cozinha, trabalha fora, planta cana e chupa, subia ao mesmo tempo. Se o marido está precisando, faça o que for preciso. Se for dar comida na boca, faça. Não é aos homens que você serve, mas também lembra da primeira ministração? Faça para os homens como para fazer para Deus, porque não aos homens que você está servindo, mas senão a Deus. Se você servir aos homens como você serve a Deus, os homens serão ganho pelo teu serviço. Disse mais o servo: se ao rei parece bem, dai-me cartas aos governadores da além do rio, para que me permitam passar e chegue até Judá. Olha que bacana. Se for do teu agrado, eu sou teu servo, me permita aí, eu permito, mas também me dá uma carta, se você quer, se for do teu agrado. Fala para mim, você que é pai. Pode ser que não seja assim, mas tenta encaixar no que eu estou tentando exemplificar para você. Sabe aquele dia que você chegou cansado em casa e não queria ver ninguém, mas o filhão chegou para você: papai, dá um abraço de mim, compra uma bala para mim. Você conseguiu falar: sai daqui, moleque, eu estou cansado? Você pode estar destruído, mas quando você vê um posicionamento de amor, você cede. Porque não existe coração duro diante de uma manifestação submissa de amor. Olha o rei Inico da parábola. Jesus conta sobre o dever de orar sempre sem desfalecer. A mulher é pobre, viúva, e ela vai até o rei Inico. Jesus está contando uma história, e ela diz assim: juiz, julga a minha causa. E o texto diz, o juiz afirma: eu não temo a Deus e também não temo a homens. Ainda que eu não tema a Deus e não tema a homens, essa mulher está me importunando muito. Então, para que ela não me fira,
Ali o texto é soco na cara. Eu vou julgar a causa dela. Aí ele vai lá e sentencia a causa daquela mulher e julga a causa que ela precisava. Preste atenção no detalhe, o detalhe faz a diferença. Jesus disse que uma mulher pobre viúva alcançou favor diante de um juiz iníquo, ímpio, que não temia a Deus e nem a homens. Para começo, naquele tempo, mulher não era nem contada com a multidão. Segundo, era pobre. Terceiro, era viúva. Na lista de causa para ser julgada, ela era a última da fila. Porque se ela tivesse marido, ela podia fazer com que o marido assistisse ela no tribunal. Mas ela não tem marido. Se ela tivesse dinheiro, ela também podia pagar suborno, mas ela também não tinha, ela é pobre. Então Jesus está dizendo, essa mulher nunca teria causa julgada, se não fosse insistente. Ela nunca teria o problema dela sendo resolvido se ela não fosse persistente. Persistência e insistência deve ser a base da vida do cristão. Nós não podemos desanimar das coisas. Ô pastor, mas eu já fiz, eu já ensinei, eu já sentei, já conversei, eu já preguei, já convidei, eu já executei. Não importa a quantidade, o importante é a fidelidade ao serviço. Me permita, dai-me uma carta para encontrar passagem pelo meio do rio, porque antigamente não podia andar por todos os lugares. Olha o favor que nós temos. Finalzinho do ano eu estava lá em Ubatuba, glória a Deus. Tudo bem que choveu, né? Mas tudo bem, isso é normal, né? E chamar uma chuva. Ele precisava de carta e ele recebeu a carta. Ele tinha uma palavra, mas não tinha madeira. Mas com a carta e a submissão para o rei, ele conseguiu madeira. Ele só tinha uma palavra, mas não sabia como ir. Mas pela submissão terrena, ele teve um caminho aberto para chegar. Quem te abençoa é Deus, mas aqui na terra existem pessoas que abrem os caminhos para você passar. Quem te unge é o Senhor, mas quem reconhece isso são os homens. Nós temos que abrir mão dessa ideologia que nós não precisamos das pessoas. Para com isso. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos olhar e falar, eu faço tudo sozinho. Não, nós não fazemos nada sozinhos. Para nascer precisou de alguém querer fazer você. Para você sair, teve que alguém submeter uma carga horária de trabalho para fazer você sair daquela barriga abençoada que você estava. Para você comer, alguém teve que te dar de mamar, porque nem comer você sabia. Para limpar a sua sujeira, alguém teve que submeter ao cheiro, até que você aprendesse a fazer isso. Não preciso falar mais, né? Nós não precisamos de uma ideologia única. Vida cristã não é isolamento, vida cristã é comunhão. Amor não se afasta, amor aproxima. Nós precisamos aprender com Neemias. O Senhor concede favor a Neemias. Ele também dispõe de favor diante dos homens, porque a submissão fiel a Deus e fiel aos homens faz com que aonde eu passe as portas se abrem. Em contrapartida, a insubmissão faz com que as portas se fechem para mim, porque alguém que sabe o que é submissão não aceita o insubmisso trabalhar com ele, porque não existe confiança. Você não sabe que hora ou mais essa insubmissão se manifeste. Você está servindo, mas não sabe se essa insatisfação está inflamando o povo que você está cuidando. Se você tem um filho insubmisso dentro da casa, daqui a pouco tem dois. Se não trata essa questão, você não consegue governar a sua casa. E por vezes, para resolver um problema de insubmissão na igreja, ou em casa, ou no trabalho, você precisa cortar o insubmisso. Isso vai doer em quem está em sua volta. Mas não há nada o que ser feito. Ou você salva o corpo, ou você perde todos. Mas alguém que caminha pela submissão, ele dispõe de favor de Deus, e o mesmo Deus trabalha no coração, e ele também tem à disposição o favor dos homens. Espera o teu tempo, espera a tua hora. Jovens que estão aqui, geração fast food, liga, chega na porta, compra, amanhã está aqui, paga um pouquinho mais, full.
15 minutos na porta de casa. No reino de Deus não é assim. No trabalho físico não é assim. Na terra não funciona assim. Você pode comprar pão rápido e as coisas rápidas, mas sonhos, projetos, execução, caráter e favor diante dos homens precisa ser conquistado. E se você deseja ter favor diante dos homens, você precisa se submeter aos homens. Senão você não vai ter favor diante dos homens. Quando o Senhor direciona o propósito, Ele provê o recurso para o propósito. Porque Deus disse a Neemias: reconstrua a cidade para mim. Antes que Neemias chegasse, o coração do rei estava amolecido. A carta já estava pronta para passar pelo rio. E os amigos vizinhos já estavam com o coração aberto para entregar madeira, pedra, inclusive trabalhadores para a reconstrução da cidade. Porque quando eu caminho pela via do princípio, Deus mune e me dá condições para executar o seu propósito. Quando nós começamos antecipadamente, sem o favor de Deus, nós corremos um grande risco de perder o nosso tempo, de chegar até a cidade e ninguém querer te ajudar, de tentar passar pelo rio e os homens não deixar você passar, e de tentar voltar para o palácio e o rei falar: rapaz, já preenchi a tua vaga. Mas quando você caminha pelo princípio, pela submissão, o mesmo caminho que você vai é o mesmo que você volta, porque o rei disse a Neemias: quanto tempo você precisa? Está aqui no texto. Eu quero saber quando você volta, porque um cara como você não dá para perder. Eu te dou carta que você precisa, mas volta aqui porque eu preciso ainda do seu serviço. Não sei se alguém aqui já foi patrão, mas sabe aquele cara que você fala: poxa, tomara que ele vai e não volta nunca mais. Em submissão. Pelo contrário, você deve também ter exemplo de falar: rapaz, não sai não, eu aumento o teu salário, mas fica aqui comigo. Eu dobro o teu trabalho, eu diminuo a carga horária, sai a hora que você precisar, mas fica aqui. Porque quando você revela Cristo em suas ações, todo mundo quer ter você por perto. Irmãos, que gostoso. Hoje isso já virou natural em casa. Mas no começo, meu trabalho sempre viajando. Hoje não faço mais isso, mas ficava 3 dias às vezes fora de casa, 4 dias para fazer serviço. Hoje eu fico no máximo 2 e venho para casa, ainda que seja a distância. E quando é uma semana eu levo a família. Mas eu lembro quando eu chegava em casa, eu abri o portão, minha esposa estava lá com os braços abertos para me receber. Hoje é os meus filhos que vêm na frente. É tão bom quando você chega em casa e a tua família te quer. É tão bom, presbítero, quando você está trabalhando fora e a esposa liga para você e fala assim: nós queremos você aqui em casa, os meninos estão com saudade, quando que você vem? Mas é triste quando você sai e isso é resposta de oração de quem está dentro para que você não volte. Só estou colocando, tá? Essa oração também não funciona. Porque quando você se dispõe de favor de Deus e caminha pela via da submissão e da reedificação, quando você sai, as pessoas querem ter você de volta. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você foi alguém insubmisso, se você foi alguém que dariam tudo para você permanecer, através dessa palavra sua mente está sendo renovada, suas forças estão sendo renovadas, e você será alguém que buscarão você para permanecer, porque você revelará o caráter de Cristo, o amor de Cristo e o serviço de Cristo. Às vezes eu falo assim para cutucar o nosso pensamento. Eu sei que não só nós estamos ouvindo. Essa transmissão chega por muitos lugares. Quantos andarilhos espirituais nós temos hoje? Quantos? Sem paradeiro, sem casa, porque não precisa dar satisfação a ninguém. Alguém insubmisso precisa dar satisfação para alguém? Nem quando sai, nem quando chega. E quando alguém que conhece o princípio fala: e aí, quer membrar? Não, estou de boa. O dia que eu quiser eu te falo. Andarilhos espirituais, mora nas praças, nas ruas, não deve satisfação a ninguém, não sustenta ninguém, não trabalha, ele só quer aproveitar do momento.
Quando ele precisa, ele pede. Teve o que quer, sai fora. Deus não nos levantou para ser andarilhos espirituais, mas servos obedientes e submissos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque está difícil em algumas pessoas a gente pregar o evangelho por conta desses maus exemplos. E se a gente não consertar, nós que somos levantados para dizer, isso vai aumentar. Mas eu creio que está vindo um tempo de transformação, onde nós vamos nos submeter às autoridades que Deus levantou para recebermos favor diante dos homens, para cumprir a missão que Deus nos enviou. 1 Pedro 2,13: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior. Ainda que eu não goste, ainda que não contribua para o meu bem, ainda que eu não deseje, a Bíblia diz: se sujeita por amor a mim, porque eu quero que você se sujeite. É difícil ouvir isso, irmão, para mim que estou aqui. Ou você acha que eu também já não tive crise de insubmissão? Também tive. Mas o que é bonito não é você revelar que teve. O bonito, o feio, né? Não é você revelar que teve. O feio é você permanecer nessa imaginação. O que é legal é você voltar pelo caminho e dizer: me perdoa, eu vou continuar. Você é meu pai, você é minha mãe. Enquanto você quiser, eu estou aqui debaixo do teu telhado. Quantos filhos podem dizer um amém? Se a mãe falar, obedeça. Se o pai dizer, obedeça. Se submeta. Se o patrão falar assim: desliga a máquina e pega aquela caixa, pega. Ainda que você não foi contratado para pegar peso, faça. Seja submisso. Cadê os varão? Dá um glória a Deus aí. Você não quer por quê? Não vou falar sem você dar glória mesmo. Ô bem, oi. Você não ajuda a lavar a louça? Pois não, agora. Você quer que eu também lavo a cozinha? Imagina, irmãs. É o sonho teu, não é não? Hã? Ô bem, estou precisando de comprar algumas coisinhas. Fica tranquilo, eu já sei que você precisa. Chega de tarde, tá aqui a sacola do precinho. Hã? Nós precisamos fazer além da nossa capacidade. Tem um princípio em Lucas que Jesus diz: o servo que só faz o que lhe manda, ele precisa se considerar um inútil. O que você faz lá em casa, presbítero? O que você está fazendo hoje lá em casa? Tira a peça no robô. Você acha que todo dia vai vir um líder do presbítero e falar assim: rapaz, parabéns, você tirou peça do robô. Vou te dar uma promoção por isso. Ele foi chamado para isso. Agora é se ele limpar a máquina e falar: rapaz, parabéns, além de arrancar peça, você limpou a máquina. Se você só faz aquilo que lhe é mandado, se considera inútil. Está cumprindo a sua obrigação. Princípio e mandamento de Cristo, Mateus 5. A sua justiça precisa exceder a justiça dos fariseus, senão você não herda o reino. Nossa, eu vou limpar esse banheiro correndo, não vou nem jogar cândida, passar um paninho aqui, porque você tem de aranha para a parede, limpar as coisas da igreja. Ah não, rapidão, só onde os irmãos vão sentar, não precisa nem no quartinho, precisa limpar as crianças, depois se vira. Abra essa porta. Fala: pai, eu vou limpar essa casa. Em cada canto eu passo uma vassoura, porque é para ti que eu estou fazendo. Os meus irmãos se assentam na cadeira, mas são teus filhos. São as crianças que sentam na mesinha, mas são aquelas que herdam o reino. A hora que você passa na rua, estende a mão, abençoa. É um moribundo. Não cabe a nós saber o motivo pelos quais eles estão ali. A nossa responsabilidade é levar amor, paz, graça e poder. Qual que é o nosso problema? Nós julgamos antes de agir. Nós não pesamos a palavra que vem de Deus para execução, mas queremos pesar as ações das pessoas. Teve um dia que eu passava ali naquela principal do banco, e sempre que parava no farol,
dá uma moedinha em casa, fico me irritando. Eu também sou ser humano. Atrás do pastor tem um homem de carne e osso, também fica bravo. Chora também, né? Não somos de ferro. Aí o vídeo já estava alto. Falei, não vou nem abaixar. Aí, no vidro, eu já fiz assim, ó. Vai pedir dinheiro. O Senhor me fez lembrar de um texto na hora. O Espírito Santo falou assim, ó: dá a quem te pede, não se desvie. Está escrito, Mateus. Falei, Senhor, mas ele vai usar. Dá a quem te pede, não se desvia. Você não precisa saber o que ele vai usar. E se hoje ele precisa de pão, você se responsabiliza em negar? Aí que eu fiz? Aquela cara de cachorro que entrou sem graça na igreja, olhou e saiu. Peguei uma moeda e entreguei. Qual é o nosso problema? Nosso problema é achar onde ele vai gastar, o que ele vai fazer, para avaliar se a gente dá ou não. Faça a tua parte, a recompensa virá pelo teu serviço. Aonde for usado, cada um prestará conta de si a Deus. Ah, eu só vou fazer se fizer para mim. Eu só vou executar se primeiro fizer para mim. Que relacionamento condicional é esse? Revele amor em suas ações. Seja submissa ao ambiente que Deus te inseriu. Porque quanto maior a nomenclatura de que você é no reino de Deus, isso é invertido de ponta cabeça. Jesus falou, maior é aquele que serve. Por isso que eu tenho a tendência a servir mais do que vocês. Trabalho fora, trabalho na igreja, visito o irmão, é presídio, é centro de recuperação, é oração que alguém precisa, é ligando para todos vocês. O serviço é maior, por quê? Porque a responsabilidade é maior. Eu não posso entrar aqui para dentro, vocês vão me respeitar porque eu mando em vocês. Não, Deus me chamou para servir. Imagina, presbítero, faz isso. Ô irmão, faz isso. Eu, água de coco, na praia, andando de Land Rover. Que bonito, né? Deus não chamou a gente para isso. Existem comportamentos que não cabem a um servo de Deus. Deus nos chamou para ser submissos. E no reino de Deus, as nomenclaturas são de cabeça para baixo. Ele dizer, você quer ser o maior no reino? Seja o primeiro a servir. Submissão, para finalizar, eu só tenho mais 92 princípios. Quem está comigo? Desse jeito eu vou até meia-noite. Quem quer que eu pare, diga amém. Oh. Quem quer que eu continue, diga aleluia. Oi, Eloá, vou ficar com a maioria, filho. Desculpa, outro dia eu te ouço. Submissão é libertação, proteção e propósito. Vamos lá comigo? Submissão é libertação, proteção e propósito. Estou sozinho? Submissão é libertação, proteção e propósito. Uma vez mais, submissão é libertação, proteção e propósito. Por quê? Porque quando Deus me chega para me submeter ao senhorio dele, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: vim a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vou libertar vocês. Submissão é isso, é você chegar carregado, embaraçado, sem saber o que fazer, e há uma autoridade olhar para você e falar: eu fui munido de poder para servir você, eu te liberto agora. Segundo passo e penúltimo, submissão também é proteção. Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa aquele que os teme e os livra. Porque agora estou submisso à autoridade de Deus. Então, se submissão é proteção e libertação, além de ser liberto, Ele cobre e me cobre muito bem e me protege. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nada vai ferir você, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, mortandade que assola o meu dia. Quer saber de uma coisa? 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque você é meu servo, eu te guardo, eu te liberto, mal nenhum chegará à tua tenda. Porque submissão é proteção. Por último, submissão é propósito. Uma vez que Ele te liberta, segundo a proteção que está sobre você, agora Ele te envia. Vocês são pedras vivas, são edificados casa espiritual. 1 Pedro 2,5, santos para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus Cristo. Versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê, Senhor? Para que você vá e anuncie as virtudes daquele que tirou você das trevas e transportou para a maravilhosa luz.
Então submissão é libertação, proteção e propósito. Você vem como está, Ele cuida de você, protege você e te envia. Mas no mundo aí fora, submissão é poder. No reino não. Esse é o nosso problema. Se nós não entendermos, presbítero, que vocês estão aqui e o vosso pastor tem orado por vocês, tem jejuado por vocês, tem gastado tempo, recurso para literaturas, tempo com a palavra, para ensinar você a caminhar e prosseguir, nós vamos conseguir a viver uma vida em paz. Se vocês não entenderem que eu protejo vocês em oração, que eu rogo pela vida de vocês, se vocês não entenderem também que vocês são enviados para propósito, nós não aumentaremos o serviço que Deus nos deu. Submissão não é posse, submissão é libertação, proteção e propósito. Se os filhos não perceber que os pais estão protegendo, cuidando, liberando eles e dando um destino para o futuro, quando eles estiverem na fase adulta, não vão se submeter aos seus pais. Se nós não submetermos às autoridades governamentais e perceber que os policiais estão guardando a nossa vida do mal, que os médicos estão liberando a gente das enfermidades, as que podem, porque o maior é Cristo. Se nós não entendermos que os recursos da cidade, não fala não, porque nós vamos profetizar o bem, estão sendo utilizados para o propósito da sua casa, da sua família e da educação, nós não vamos nos submeter às autoridades. Embora nós não estamos colhendo aquilo que deveríamos pelos poderes governamentais, mas eu profetizo um tempo de restauração, de identidade, propósitos e valores nos poderes de Andradas, no estado de Minas, em nosso Brasil e em toda a humanidade, até que o reino de Deus passe a governar tudo, aonde a justiça será a base, aonde a paz será a base do seu trono. Mas até que isso não chegue, vamos influenciar onde nós estamos. Submissão é libertação, proteção e propósito. Agora as irmãs comigo aqui. Tem um texto que fala assim, eu sei que vai doer às vezes, mas vai curar. Sede submissa aos vossos maridos. Gostei desse amém. Vou repetir para ver se aumenta. Sejam submissos aos vossos maridos, como ao Senhor. O que é submissão? Ele vai mandar em mim, pastor? Se for, tá certo, você fala que não. Mas se você entender que é libertação, cuidado e propósito, se submete. Lá em casa funciona assim. Quando os meninos vão fazer alguma coisa com a minha esposa, estava hoje na cama. Ela foi dar banho ontem, né, de noite. Tá dando banho no Miguelzinho. Ele, ó, pá. Falei, tira a mão daí. Já deu um tapa na perna dele. Ele chorou. Falei, essa mulher tem dono. Proteção. Mas o que está acontecendo com a gente? As mães estão apanhando, os pais estão assistindo e rindo. Ou vice-versa. Nós não sabemos respeitar os nossos limites e ensinar as pessoas que estão na nossa submissão. Esse dia lá em casa a gente estava conversando um assunto. Ela falou, deixa a minha responsabilidade. Eu vou fazer o que precisa fazer. Eu disse a ela, falei, não precisa de você trabalhar. Eu sou responsável por manter a casa. Agora, se você quer trabalhar e contribuir para ajudar, saiba que também tem tarefas em casa. É simples. Não dá também para a senhora querer trabalhar e deixar o marido lavar louças, cuidar de tudo em casa. Não. Precisamos diferenciar os papéis, agir como servos, mas fazer com que tudo aconteça da melhor maneira. Agora imagina, alivia o orçamento para nós, que somos responsáveis. Ao invés da gente ajudar a cuidar, porque dois estão trabalhando, o que a gente faz? Não mandei trabalhar. E o coração de servo? O orçamento está sendo enviado porque os dois estão trabalhando, então também vou ajudar a servir. Vou lavar uma loucinha, viu? Você não vai deixar de ser homem porque lava uma louça, não. A senhora também não vai deixar de ser mulher capinando o matinho ali, sendo esposa trabalhando. Mete o dedo na massa ali, arranca esses matinhos da esquina. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, ver o serviço e delegar essa função sem saber que primeiro nós somos servos. É preciso ter um coração de servo. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Põe a mão no seu coração. Eu encerro essa ministração. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero que você pense agora em sua casa, que é o primeiro ambiente.
ali é teu chamado, ali tem o ministério primeiro. Porque quem não governa e não serve a sua própria casa, quem vai servir a casa de Deus? Como vai governar a casa de Deus? Se você não ama aqueles que estão debaixo do teu telhado, como você vai amar as pessoas? Se você não tem paciência com os seus filhos, como vai ter paciência das ovelhas de Deus? Se você não tolera o pecado em casa, porque como você vai tolerar o pecado na igreja dos seus irmãos novos na fé? Saia da religiosidade da sua mente. Você precisa primeiro ser um modelo em casa, então o teu serviço fora terá êxito. Se você não é fiel às circunstâncias na sua casa, como vai ser fiel a Deus? A Bíblia diz sobre isso. Se você fala que ama a Deus que não viu, como você diz que ama o seu irmão? Odiando. Que ama a Deus odiando os seus irmãos? Com a mão no seu coração, clame Ele do seu jeito, da sua maneira. Ainda que no pensamento, eu quero que você pense em algumas ações que precisam ser mudadas no teu lar. Eu quero que você avalie alguns comportamentos que você teve. Eu quero que você avalie agora esse momento e caminhe pelo princípio cristão. No reino, o maior é aquele que serve. Seja grande. Repito, no reino de Deus, maior é o que serve. Seja grande. Aquilo que você não consegue pela dureza do coração que você herdou dos pais, eu entendo. Aquilo que você não consegue porque teve que vestir essa capa de dureza para se proteger do sofrimento lá fora, eu entendo isso. Mas até quando isso vai permanecer sobre você? Até quando você vai carregar essas questões? Até quando vai agir com dureza, com angústia, porque você recebeu isso? Deus te trouxe aqui para curar teu coração, para mudar a tua mente, para transformar você por completo. A vida que você tem vivido, algumas quedas, alguns problemas, algumas tristezas precisam cessar hoje, porque você veio ao ambiente correto, onde a palavra de Deus te libera, te destina a um futuro próspero, em nome de Jesus. A união faz avançar, a unidade faz multiplicar. Aquilo que Neemias demoraria anos para fazer sozinho, o favor que ele encontrou de Deus, a submissão diante dos homens e o favor que ele encontrou, em 52 dias a cidade foi reedificada. Se o amor foi a base em todos os relacionamentos onde você foi inserido, todos os problemas serão solucionados rapidamente. Senhor, a mão deles simboliza uma ação de alguém que reconhece e que clama por misericórdia. Senhor, eu lhe peço, ajuda-nos em nossas dificuldades. Obrigado pela sua palavra. Ajuda-me nas minhas questões. Me ensina, Senhor, a caminhar pela via da submissão, da humildade, da humilhação, a servir os meus filhos, a servir a minha esposa, a servir a sociedade, a servir os meus irmãos aqui. Pai, porque o Senhor me chamou para revelar o teu amor no serviço. E os teus filhos que aqui estão, Pai, ampara a casa deles. Eu oro para que onde estiver, Pai, aonde estiver algum pensamento negativo de insubmissão, de afastamento, que esse pensamento caia por terra hoje, em nome de Jesus. Cai por terra hoje todo pensamento de afastamento, de destruição, de insubmissão, seja nos filhos, seja no marido, seja na esposa, seja no pastor ou nas ovelhas, ou seja nos cidadãos da cidade. Pai, traz sobre nós um espírito de serviço, de unidade, para que juntos possamos compartilhar aquilo que recebemos de Ti, para o avanço do Teu reino e o progresso da nossa casa. Em nome de Jesus, que aonde a mágoa tenha razão, que prevaleça o perdão. Que aonde a mágoa tenha razão, que prevaleça o perdão. Seja livre desse passado. Feche a porta dessas coisas que você carregava no passado, como armas para se proteger no presente. Você não precisa disso. Você tem agora o poder do Espírito. Em nome de Jesus, sejam alcançados pelo favor de Deus. Eu te abençoo e te libero agora. Que todas as amarras caiam por terra agora da sua vida. Seja livre nos pensamentos, seja livre nas emoções, e prove do cuidado de Deus sobre você.
Se você crê, diga amém.